Ele é o nosso Rei. Hoje muitas pessoas no mundo celebram o seu nascimento, mas o seu nascimento não foi o acontecimento mais importante da terra. O acontecimento mais importante da terra foi a sua missão, o cumprimento da sua missão. O seu nascimento de fato foi muito importante. Nós sabemos que não foi nesta noite. Nós sabemos que essa viração de dia, 24 para 25, é o solstício de inverno no hemisfério norte. E aí, por uma questão de sincretismo e uma questão política, foi determinada essa data. Mas de qualquer maneira, Jesus nasceu. Amém, queridos? Muitos celebram hoje o nascimento. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus pelo fato de ter enviado o seu filho, que nasceu de uma virgem, de fato, que foi filho de José, descendente de Judá. Por isso Jesus se torna o Cordeiro perfeito. Jesus só poderia de fato ser o Cordeiro se fosse da linhagem de Judá, e a linhagem de Judá vem através de José. Por isso Jesus se torna o Messias perfeito. Ele se torna o Cordeiro de Deus, o Messias, aquele que foi profetizado. Não foi por Maria, porque a descendência não é chamada pela mulher, a descendência é chamada pelo homem. O seu nascimento mudou a história, mas há outros acontecimentos que são muito importantes além do seu nascimento. Foi a sua missão, foi aquilo que ele veio fazer aqui na terra. E aqui na terra ele veio para cumprir propósitos. Em João 3,16, o grande versículo, o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a missão de Jesus não se resume no seu nascimento. Muitas pessoas apenas nessa noite vão celebrar o seu nascimento, mas nós precisamos celebrar o Evangelho completo. Amém, queridos? E há muito mais coisas além de Mateus 2, há muito mais coisas além do seu nascimento, que nós temos motivos para agradecer a Deus. E nós temos que agradecer, porque quando Jesus nasce, anteriormente ao seu nascimento, isso já estava no plano de salvação de Deus para o homem. Quando Jesus é enviado para a terra como um filho, se você tem um filho, quem aqui tem filho homem? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tem um filho homem, você tem sonhos para o seu filho? Tem sonhos? Eu tenho sonhos para o meu filho. Quem aqui tem filho homem? Levante a mão de novo. Você tem sonhos para o seu filho? O que você quer que o seu filho seja no futuro? Você deseja que o seu filho constitua família? Sim ou não? Sim. Que ele tenha esposa? Que ele tenha filhos? Nós queremos que os nossos filhos sejam muito abençoados. Mas é tão tremendo que Deus, quando no seu plano Ele estabelece o plano da salvação e Ele decide enviar o seu Filho, o mistério que estava oculto por séculos vai ser revelado. E esse mistério se chama eclesia. Esse mistério se chama igreja, a noiva do Messias. Ele veio para salvar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, Ele forma então aqui a sua eclesia. Semana passada nós falamos sobre a eclesia dos reis. E Jesus, Ele queria ter a sua eclesia. E mais do que isso, Ele deu à eclesia o antítipo de noiva. Ele quis que nós entendêssemos que nós não somos apenas um reino como um outro reino, ou que nós não somos um grupo de pessoas como um outro grupo, mas que nós somos a noiva preparada para se encontrar com o noivo, esse Filho de Deus que nasceu e que viveu. E nós vamos falar algumas coisas hoje sobre quem nós somos.
A gente não pode se confundir na nossa chamada, a gente não pode se confundir na nossa identidade de quem nós somos. Eclesia, a plenitude daquele que ressuscitou. Então, ele nasceu. Lá na ponta ele nasce, na outra ele ressuscita. No começo do Evangelho ele nasce, na conclusão do Evangelho ele ressuscita. Veja que entre o nascimento e a ressurreição existem grandes acontecimentos. E no centro desses acontecimentos, quando ele está já para cumprir a sua missão, ele diz: olha, eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Diga comigo.